Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, lá no capítulo 26. Se você não trouxe a Bíblia, não fica chateado, não. É bom trazer, é claro, né? Bíblia e caderno. Mas vai aparecer nos monitores para você, nos 4 monitores da igreja, vai aparecer aqui, tá, pessoal? Então, nos 4 monitores para nós estudarmos e meditarmos aqui na Escritura Sagrada. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 26, nós vamos começar no versículo 3. Diz assim a Bíblia Sagrada: E era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. Vamos lá. Ele começou muito novo o reino dele, porque o pai dele foi assassinado na frente dele, né? Ele podia ter sido um rapaz traumatizado, mas ele começa o reino dele com 16 anos. Você sabe, 16 anos, ele é um adolescente ainda. Ele recentemente passou pela infância, ele está começando a querer entrar daqui a pouco na fase adulta, mas ele é um menino ainda, 16 anos de idade. E a Bíblia diz que o reinado dele foi longo, foram 39 anos, né? Ele começou com 16, foi até os 55, foi isso, né? Foi 55 anos que ele começou? Então 55 para 16, eu não estou errado não, 39, né? É isso ou não é? Acho que o pastor Mike está certo. Bom, enfim, tomara que minhas contas estejam certas aí, mas ele reinou bastante. Mas aí eu quero comentar com você sobre o reinado de Uzias, para nós entendermos o que aconteceu com ele. Porque a Bíblia Sagrada fala no versículo 4 o seguinte: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme que tudo fizera Amazias seu pai. E agora começa a pregação. Quem veio escutar a pregação diz assim, ó: Porque deu-se a buscar a Deus. Isso aqui é uma coisa que Deus não vai fazer por você. Você tem que dar isso aqui. Por isso que Jesus ele disse assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É você que tem que atender. É você que tem que buscar. Então uma coisa que você tem que oferecer isso a Deus. A gente pensa de vez em quando que Deus tem que correr atrás da gente. Não, não. A gente tem que buscar o Senhor. E quando a gente consegue buscar a Deus, a Bíblia Sagrada fala no Salmo 34, no versículo 10, diz que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Você vai começar a presenciar na sua vida um suprimento de necessidades. Jeová Jirê, o Deus que provê, ele vai começar a se manifestar. E se está faltando dinheiro, vai aparecer. Se está faltando saúde, ele vai dar. Se está faltando, sei lá, alegria no casamento, Deus vai conceder também. Mas o que depende é muito da gente se dar a buscar Deus. Eu percebo que tem muitas pessoas que elas não fazem isso, né? A pessoa, se ela não está tendo vitória, é falta de buscar o Senhor. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, no versículo 7, o Senhor Jesus, ele diz: Pedi e dar-se-vos-á. Mas ele diz: Buscai e encontrareis. Se você não está encontrando, porque não está buscando como deveria. Então esse menino, 16 anos de idade, chamado Uzias, diz que ele deu-se a buscar a Deus. Mas eu vou te mostrar o que seria buscar a Deus para você interpretar melhor. A Bíblia diz assim: deu-se a buscar a Deus, atenção todo mundo, nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Eu sei que tem muita gente que não concorda com o que eu vou falar agora, mas isso aqui é uma pura realidade. Ele começou a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Então ele tinha um mentor. Ele começou a ter um mentor espiritual. Ele era um menino, como eu falei para você, ele tinha perdido o pai brutalmente, assassinado. E aí você percebe que ele está meio perdido. Só que a Bíblia Sagrada fala que ele encontrou esse homem, que ele era sábio nas visões de Deus. E eu vou dizer para você que uma das forças mais poderosas que existem sobre a face da terra é o poder da visão. Uma pessoa que ela começa a receber visões da parte de Deus. O que é visão da parte de Deus? É quando você consegue enxergar as coisas diferente. Eu acredito que já várias vezes aconteceu isso com você, de você vir até a casa do Senhor e você sair da igreja com outra visão. Você começar a encarar as situações que surgem na sua vida, as dificuldades, os problemas, seja lá o que for, você olhar diferente. Você presencia isso ao longo da Escritura Sagrada. Por exemplo, o Davi, ele tinha uma visão diferente do Golias dos demais. O Davi, ele enxergava o Golias como uma oportunidade de casar com a filha do rei, enquanto todos os outros olhavam com o Golias como se fosse o final da vida deles, se eles fossem batalhar.
Você vê que a visão daqueles 12 espias que foram espiar a terra de Canaã, a visão era diferente. Enquanto uns se enxergavam como gafanhotos sendo esmagados pelos os anaquins que habitavam lá na cidade de Canaã, na terra de Canaã, os outros se enxergavam já morando em Canaã e tomando posse da terra. Você vê, o Eliseu, ele tinha uma visão diferente do obreiro dele. O obreiro dele, quando viu que eles estavam em Dotã, eles estavam cercados, ele disse: eu estou cercado, a gente vai morrer e tal. E o profeta disse: não, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então você vê várias vezes na Bíblia Sagrada situações que são iguais para todas as pessoas, só que a visão ela pode ser diferente. Então, quando você encontrar alguém que ele é sábio nas visões de Deus, se eu fosse você, eu faria exatamente o que Uzias fez: se encostar, trazer papel, trazer caneta. Se não traz papel e caneta, traz um celular, anota o que aquele pastor está pregando, o que aquele pregador está pregando, porque você vai perceber que ele vai mentorear você espiritualmente e vai começar a mudar a forma de você enxergar as coisas. E na hora que você começa a mudar, e você pega agora a ótica divina, agora você pega o prisma, a forma de enxergar de Deus, você começa a olhar através da palavra de Deus para as situações. Olha o que vai acontecer com todas as pessoas que fazem isso. Então sim, nós precisamos de um mentor. Nós precisamos de alguém que nos pastoreie. Nós precisamos de alguém que nos traga as visões de Deus. E nos dias que ele fez isso, buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, atenção, a idade e a idade, seja novo ou seja velho, não vai fazer você prosperar, é a visão. Eu já vi muita gente nova prosperando, e eu já vi muita gente com vivência sobre a face da terra quebrado. Então você tem que entender que a prosperidade e você ser bem sucedido e ser abençoado não é uma questão, não é um fator de idade, é uma questão de quanto você busca Deus, de quanto você entende o tamanho de Deus, o quanto a forma que você enxerga as situações. E foi isso que aconteceu com esse rapaz. E o que essa prosperidade, ou o que essa visão de Deus faz comigo, com você? Primeiro, olha o que faz no versículo 6: porque saiu. A visão de Deus não deixa você parado. Toda pessoa que tem visão da parte de Deus, a pessoa ela se move. Se você está muito parado, porque você não tem visão. Toda pessoa que ela está muito parada na vida, ela não tem visão. Quando você recebe uma visão, Deus te mostra alguma coisa, você sai. Você quer cumprir aquela visão. Você quer, na verdade, viver aquilo que Deus te mostrou. Você quer viver aquilo. Eu acredito que já várias vezes você escutou um culto, uma pregação, e alguma coisa despertou em você e você disse: vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Pessoa que tem visão, ela sai. Mas ela vai fazer o quê, pastor? Sair para onde? Ela sai e, no caso, Uzias, ele saiu e guerreou contra os filisteus. Me perdoe falar, não fique chateado comigo, mas toda pessoa que tem visão, ela deixa de ser covarde. A pessoa deixa de se acovardar, ela deixa de ser tímida. A visão traz uma revolta tão grande interior na vida da pessoa, que ela sai para guerrear. A pessoa vai para a guerra, a pessoa já não aceita mais ser escrava, a pessoa não aceita mais ficar sem conquistar alguma coisa, a pessoa ela quer lutar, a pessoa ela vai para o combate, a pessoa ela vai para a guerra. E a Bíblia diz que ele foi para a guerra contra os filisteus, e é isso que acontece no nosso coração, porque uma visão revolta a gente. Uma visão, ela traz para nós uma interpretação apurada do que Deus quer fazer na nossa vida. A gente não aceita aquilo, a gente vai para a batalha e diz assim: porque saiu. Que idade ele tinha mesmo, pessoal? Só para você não esquecer. Que idade? Vem aqui, meu filho, por gentileza. Vem cá, dá uma olhadinha aqui todo mundo. Fala assim: meu nome é Uzias. Meu nome é Uzias. Você imagina, irmão? Você imagina um rapaz que nem esse aqui, sendo o maior de todos os tempos naquela época. Um menino de 16 anos. Vai lá, fala de novo: eu sou Uzias. Eu sou Uzias. Pensa num negócio desse, não pensa. Vai lá, Uzias. Pensa num negócio desse. E diz que ele começa agora a fazer uma coisa muito forte. Ele começou a guerrear contra os filisteus e ele começa a quebrar muralhas. Esses muros que você vai ler comigo na Bíblia Sagrada, você já assistiu aqueles filmes medievais
que existem aquelas muralhas enormes com aqueles portais gigantes, que o pessoal tem que abrir em 6, 7 homens para abrir um portão. Você já viu aquilo lá? Então isso são muralhas. E diz que ele quebrou as muralhas de Gate, ele quebrou as muralhas de Jabiné, ele quebrou as muralhas de Asdod. Ele começou onde Uzias ele metia o pé, ele quebrava, irmão. Ele entrava, ele invadia, ele começou a conquistar o que estava na mão do inimigo. Ele foi para cima. E a pessoa que tem visão, fala comigo todo mundo, conquista. A pessoa que tem visão, o que ela faz? Ela conquista, ela vai conquistando território. E você vê que não há barreira, porque você faz guerra, você luta, você combate, e você começa a quebrar tudo. Ninguém mais segura você. Você começa a ser uma pessoa bem sucedida. E repito de novo, não é a idade que vai fazer você prosperar. O que vai fazer você prosperar é você vir com frequência e começar a anotar o que eu prego, começar a receber as interpretações da Bíblia, e você ficar apurado nisso, e sair da casa de Deus sempre movido, aquilo ali fervendo no seu coração. Eu vou fazer tal coisa, eu vou isso. Aí surge uma barreira, pá, você passa aquela barreira. Você surge outro, você vai quebrando uma atrás da outra. E diz que ele chegou a um ponto na vida desse menino de 16 anos de idade, diz que ele foi quebrando todas essas muralhas, ele foi conquistando território, ele foi conquistando, que no versículo 6 ainda, no finalzinho, diz que ele construiu cidades em Asdod, entre os filisteus. Os inimigos daquela época, os filisteus, eles estavam com tanto medo do Uzias, com 16 anos de idade, eles estavam com tanto medo, que ele construiu uma cidade no meio dos inimigos, e os inimigos não ousavam tocar em Uzias. O pessoal ficou com medo dos Uzias. O pessoal tinha um respeito enorme. Agora eu acredito que as pessoas que não conheciam Uzias, eu acredito, não sei se você pensa assim, mas as pessoas que não acreditavam, não conheciam quem ele era, diziam assim, eu quero conhecer o Uzias. Chegavam lá, era um menino. Aí o pessoal entendia uma coisa. Você sabe o que o pessoal entendia? Essa capacidade é uma capacidade que vem de Deus, não vem dele. Porque se as pessoas não soubessem quem derrubou Golias, logo pensariam que era um grande soldado, né? Pensa comigo, seja inteligente. Pensa, se você não soubesse, um dia você soubesse que o Golias foi o grande guerreiro dos filisteus, com quase 3 metros de altura, aquele cara que nunca tinha perdido uma batalha, ele foi decapitado por um soldado. Você imaginaria quem? Pô, um cara forte. Pô, caramba, uma pessoa, sabe, sei lá, que tem muita capacidade. Se você fosse conhecer o Davi, você não entenderia aquilo. Você diria, mas como é que pode? Esse aqui que foi derrubar Golias, a mesma coisa aconteceu aqui. Quando o pessoal fosse conhecer, no caso, Uzias, o pessoal não ia entender. Porque a Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz exatamente o seguinte: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, vamos ler comigo? Mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. A minha capacidade vem de Deus, a tua capacidade vem de Deus. Então você precisa estar sempre recebendo orientações do céu, tá? E aí o que acontece? Voltando lá para 2 Crônicas, capítulo 26, 7, diz assim a Bíblia Sagrada: e Deus o ajudou. Eu queria que você sublinhasse isso na sua Bíblia Sagrada, que não vinha dele, era Deus ajudando. Como Deus ajudou Davi a derrubar o Golias quando ele jogou a pedra. Você acha que um menino de 17 anos tem força para cravar uma pedra na cabeça do Golias? Deus ajudou Moisés. Ninguém consegue abrir a mar vermelho, irmão. Ninguém consegue abrir mar vermelho. Como Deus ajudou Gideão. Não tem como vencer os midianitas, que eles são como gafanhotos. Não tem como vencer. Você consegue perceber quando Deus está ajudando alguém. Quem concorda com o que eu falei agora? Vai me dizer que você não consegue perceber quando Deus está ajudando alguém. Quando é que você percebe que Deus está ajudando uma pessoa? A pessoa não tem capacidade, a pessoa não tem condição. Você olha para a pessoa não é habilitada para fazer aquilo. Você vê que Uzias não era um cara velho, não era um cara forte, não era um cara estudado. Ele era alguém que Deus ajudava. Não tinha barreira, não tinha muro, não tinha nada. E Deus ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. E aí o pessoal ficou com muito medo dele. E a Bíblia diz no versículo 8: os amonitas deram presentes a Uzias e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Então ele começou a ser conhecido. E por que o pessoal dava presente para ele? Que estavam gostando dele?
Não, por quê? Medo. O pessoal estava com medo dele, irmão. O pessoal estava com medo, pessoal, é melhor eu me meter, dar presente para ele, fazer aliança com ele, porque esse cara dá para ver que Deus é com ele. Aonde ele mete o pé, o muro cai. Aonde ele mete o pé, o negócio acontece. E não para por aí. Uma pessoa que tem a visão de Deus, a Escritura Sagrada diz no versículo 10 que ele fez várias outras coisas. Diz que ele construiu uma torre no meio do deserto. Você sabe o que significa construir uma torre no meio do deserto? Ele começou a fazer coisas onde nunca ninguém fez. Um lugar onde nunca ninguém construiu nada, ele construiu uma torre. Mas não para por aí. Diz que ele cavou poços, muitos poços, porque ele tinha muito gado. Tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros. Ele começou a plantar, ele começou a construir. Nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Você percebe na Bíblia Sagrada que se ele planta, o que acontece com ele? Colhe. Se ele constrói, cresce. Aonde ele vai fazer guerra, ele vence. Ele vence, vence, vence. Só que agora começa uma coisa ruim na vida dele. Uma coisa ruim, pastor? Não tem nada de ruim na vida dele, tem. Qual foi o último versículo que você lê que ele está buscando a Deus? O versículo 5. Não tem mais que ele busca a Deus. Vai dar um problemaço nele agora. Um problema que eu não quero que nenhum de vocês que está aqui na igreja passe. Então preste atenção que eu vou te explicar agora. Esse menino, 16 anos, ele foi extremamente dependente de Deus. E ele foi e começou a buscar. Vai prestando atenção em mim aqui. Ele começou a buscar Deus e começou a dar resultado. Consequência. Começou a ter vitória. Deus começou a ajudar ele. Ele começou a prosperar. Ele começou a arrebentar e crescer. Só que no versículo 15 traz uma informação diferente. No finalzinho do versículo 15. Aliás, vamos ler todo o versículo 15. Porque diz que ele inventou máquinas de engenheiros, de invenções de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. Então toda pessoa que ia tentar atacar ele, ou pegava uma pedra na cabeça, porque ele colocava isso nas torres, eram as catapultas que ele inventou, ou como se fosse uma metralhadora de flecha. Então o pessoal se esquivava da pedra, pegava a flecha. Não tinha como. O cara ficou muito forte. O cara cresceu e se enrobusteceu. E a Bíblia diz mais. E voou a sua fama até muito longe. Porque foi maravilhosamente ajudado. Por quem que ele foi ajudado? Por Deus. Porque ele tinha as visões de Deus. Porque ele se sentava aos pés de um mentor que ajudava ele. Agora o Jorge vai sublinhar uma palavrinha que eu quero que você leia. Olha só o que diz aqui. Até. Leia em voz alta comigo. Então ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Ou seja, ele buscou a Deus até um período. Depois ele não busca mais a Deus. E esse é o problema de muita gente, que a pessoa vem na igreja até ficar curado. Olha para cá. Até que recebeu a porta de emprego. Até que o familiar foi liberto. Até que o marido saiu da cachaça. Até que recebeu uma bênção. Então a pessoa, tem gente que busca a Deus até receber o que precisa. E foi isso que ele fez. Ele buscou a Deus até que o negócio funcionou. E a Bíblia diz ali que ele se tornou muito forte porque ele foi ajudado. Só que ele esqueceu. A gente tem a coisa, a gente tem memória. Meu irmão, a gente tem memória curta. A gente esquece o que Deus fez pra gente. E a gente começa a pensar que é a gente. A gente começa a pensar que é a gente que está fazendo alguma coisa. E você sabe, no versículo 7 você leu que Deus o ajudou, não diz isso? E Deus o ajudou contra os arábios e contra os filisteus e que habitavam em Gurbaal, contra os meunitas. Deus está indo a favor dele. Só que a Bíblia diz no versículo 16, e eu queria que você se assustasse com esse texto, porque diz assim, ó, mas havendo-se já fortificado. Olha para cá que tem um recado para alguém aqui dentro. Cuidado com as tuas conquistas. Cuidado com as tuas conquistas. Elas podem te prejudicar. Elas podem te afastar do Criador. Ou pior ainda, porque havendo-se já se fortificado o rei Uzias, exaltou-se o seu coração até se corromper. Isso aqui é pesado, ó. E transgrediu contra o Senhor seu Deus. Contra quem que ele transgrediu? Contra o Deus que ajudava ele. Ele começou a se levantar contra o Deus que ajudava ele.
Pensa num negócio desse. O cara foi sendo ajudado, foi acontecendo sinais, maravilhas, Deus foi abençoando ele. Daqui a pouco ele se tornou forte, ele conquistou muitas coisas, ele abandona Deus e ele se levanta contra Deus. E a Bíblia diz, sabe como é que ele se levantou contra Deus? Diz que ele entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. E agora vem a parte poderosa, ó. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Quando ele era mais novinho, porque agora ele já tem seus 50 e tantos anos aqui. Quando ele era novinho, pensa comigo, quando ele era novinho, quantos homens precisavam para mentorear ele? Quantos? Um só. Ele era obediente, humilde, anotava tudo que o Zacarias escrevia. Tudo que Zacarias pregava, ele escrevia, ele ia anotando. Um só homem de Deus já ajudava ele. Ele era obediente, ele saía daquelas visões que ele recebia ali desse Zacarias, desse mentor. Ele saía, colocava em prática, funcionava. Agora quantos estão entrando para tentar ajudar ele? 81. 81 sacerdotes estão entrando para tentar ajudar ele. E diz que o sacerdote chegou para eles assim, ó, 80 homens do Senhor, sacerdotes de Deus, chegaram para ele assim, ó, e resistiram ao rei Uzias, e disseram, Uzias, a ti não compete queimar incenso perante o Senhor, mas isso aí é coisa dos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados, eles são separados para queimar incenso. Por gentileza, sai daqui, saia do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus, teu Deus. Ou seja, ele falou assim, ó, se você sair agora não vai te acontecer nada. Se você sair agora, você vai dar tudo certo para você. Meu amigo, não faz isso. Quantos estão tentando resistir ele? 81. E agora olha só o que vai acontecer, que agora é pesado. Versículo próximo. E se indignou Uzias, e tinha um incensário na mão para queimar o incenso. Ou seja, ele ficou bravo, não soltou incensário e não saiu da casa de Deus. Ele insistiu em fazer coisas que não compete ele fazer, porque agora ele tem uma coisa chamada, eu chamo isso, síndrome luciferiana. Síndrome o quê? Luciferiana, uma coisa do diabo, orgulho. Ele ficou com soberba no coração. Ele ficou com um negócio no coração dele de soberba, de orgulho. Agora ele não quer mais respeitar os sacerdotes que antes ele respeitava. Porque a gente pensa que orgulho, sabe o que é? É mostrar resultado. Não é orgulho. Mostrar resultado não é orgulho. Orgulho, irmão, não é você ter carro bom, ou ter uma casa boa, usar um perfume bacana, ou você fazer uma viagem. Não, pastor, mas isso aí é coisa do diabo, ficar ostentando. Não, muitas vezes as pessoas que têm tudo isso, elas dizem que tudo isso é para a glória. É para a glória de Deus, foi Deus que me deu, foi Deus que me honrou. Eu não tenho capacidade disso aqui foi Deus que me abençoou. Isso é muito bonito e continue fazendo isso. Mas de vez em quando a soberba entra no nosso coração, o orgulho entra no nosso coração, e nós nos exaltamos, e nós pensamos agora que somos nós que estamos fazendo aquilo, e que a gente pode fazer qualquer coisa. Mas a Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 18, e eu quero que você guarde isso dentro do seu coração, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Quando você vê uma pessoa que está firme, anotando todas as pregações, orando, jejuando, meditando, e ela se afasta, porque ela está bem. Você vê que a pessoa já não vem mais na igreja porque tem dinheiro. Você vê que a pessoa não vem mais na igreja porque foi curada. Isso é soberba. Soberba. Se quer ver uma pessoa que vai quebrar a cara, se quer ver uma pessoa que vai se estatelar na vida, é quando a pessoa já não respeita mais o sacerdote. A pessoa já não respeita mais o seu mentor. A pessoa já não respeita aquele que deu visão para você chegar onde você chegou. Quando você começa a se indignar com a mensagem do teu pastor, quando você começa a ficar chateado com aquilo que ele te fala, está chegando a hora da tua ruína, está chegando a hora da tua queda, você vai cair. Porque enquanto você é humilde e está respeitando, Deus te faz prosperar, você faz guerra, você vence, você planta, você colhe, você consegue construir, o negócio dá certo. Quando você faz isso aqui, volta lá, vamos ver o que aconteceu com ele. No versículo então 19 diz: então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão, indignando-se pois ele contra o sacerdote, contra o pregador.
A lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então você percebe aqui que ele ficou doente, estourou uma doença de uma hora para outra, porque ele se levantou contra aquele que lhe obedecia antes. Não era mais o Zacarias, agora era o Azarias. O Zacarias deve ter morrido, esse grande homem de Deus. Mas ele não quer mais obedecer. Ele não quer mais obedecer, como você vê na Bíblia Sagrada, o sacerdote, o pregador. E diz que quando ele percebeu que ele estava com a lepra na testa, todo mundo conseguiu enxergar aquela doença. A Bíblia diz que o sacerdote Azarias olhou para ele, como também dos 80 sacerdotes que estavam com ele, e disse que estava leproso na sua testa, apareceu para todo mundo ver. E diz que apressuradamente o lançaram para fora, até que ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Visto que o Senhor o ferira. Volta para o versículo 7 para você entender. E Deus o ajudou. Final do versículo 20 diz: e o Senhor o ferira. O que eu aprendo com isso? O mesmo Deus que ajudava foi o mesmo Deus que feriu. O mesmo Deus que ajudou ele no versículo 7 foi o mesmo Deus que feriu ele. E aí você diz: Deus é mau, Deus é ruim. Não, Deus não é mau, Deus não é ruim. Deus ele só vai agir com você conforme você se comporta. Se você se comporta sempre anotando as mensagens e querendo viver a visão de Deus na sua vida, Deus vai te ajudar e você vai vencer. E a Bíblia diz no capítulo 7, né? Capítulo 7 não, 2 Crônicas 26, 7. E Deus o ajudou, fala comigo, contra os arábios, contra os filisteus, contra os meunitas. Quando você obedece às visões de Deus, olha para cá todo mundo, Deus ele é contra os teus inimigos. E quando você se afasta dele, ele vai ser contra você. Forte isso, né? Se você se afasta da igreja, se afasta da pregação, Deus vai começar a ser contra você. Porque você se tornou soberbo. E soberba não é roupa, soberba não é carro, soberba não é perfume, soberba não é viagem, soberba não é isso. Soberba é você abandonar aquilo que Deus tem para falar contigo. É quando você se levanta contra o sacerdote. É quando você se levanta. A gente está com uma febrezinha besta idiota aí. Eu não preciso ir para a igreja, porque eu sou a igreja. Eu não preciso ter esse negócio de pastor sobre mim. Pastor para ficar me mentoreando, para me pastoreando. Esse negócio, esses pastores aí ficam inventando coisas. Irmão, quem tem essa historinha, isso é do diabo. Você tem que parar com isso. Você precisa compreender e entender que enquanto ele obedecia a ser mentoreado, ele prosperou e cresceu. Na hora que entrou essa soberba no coração dele, ele foi ferido com lepra. Você percebe na Bíblia Sagrada, no versículo 20, que Deus feriu ele. Então diga comigo, o Deus que curou, o Deus que ajudou, foi o Deus que feriu. Eu descobri isso, você vai ter o Deus que você quer. Você vai ter o Deus que te ajuda e você vai ter o Deus que te fere. Você vai ter o Deus que te prospera e você vai ter o Deus que faz você ficar doente. Ai pastor, mas Deus não coloca doença em ninguém. Claro que não coloca, mas Deus permite. Deus ele pode permitir essas coisas acontecerem porque você se levanta contra os sacerdotes. Você se levanta contra a palavra. Pastor, e o que aconteceu com ele? Pastor, que ele foi ferido. A Bíblia diz agora no próximo versículo que ele ficou leproso até a sua morte. Ele morreu e continuou leproso. Aliás, ele continuou leproso até a morte. Morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Eu não sei se você já viu aqueles filmes que quando a pessoa fica com lepra na testa, a pessoa mora tipo uma caverna, cheia de faixa na cabeça. Você já viu? A pessoa fica com faixa na cabeça porque o nariz da pessoa já caiu, ou a orelha da pessoa também já caiu, ela ficou podre, então a cara dela está toda cheia de ferida. Foi assim que acabou a história desse cara, que com 16 anos, quantos anos? Ele arrebentou na época dele. Com 16 anos de idade, ninguém segurava ele. Com 16 anos de idade, ele era um menino obediente que recebia as visões de Deus. Mas foi passando o tempo e ele foi perdendo a visão e ele foi se afastando das coisas espirituais. E ele começou a achar que ele era alguma coisa e ele quebrou a cara. E a Bíblia diz agora, no próximo versículo, depois que ele foi excluído da casa de Deus, ele morreu lá. Quanto mais, ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros
como os derradeiros. O profeta Isaías, filho de Amós, escreveu. Então existem os primeiros atos de obediência e os últimos atos de rebeldia. Enquanto foi obediência, prosperidade. Quando foi rebelde, ele se tornou leproso e morreu. Então eu percebo que a nossa vida de vez em quando é distinta. Existem etapas na nossa vida. Etapas de fidelidade, etapas de rebeldia, etapas que nós fizemos coisas que não compete a gente fazer, mas tem etapas que a gente vem na nossa vida, que a gente vem para a igreja e anota tudo, e a gente começa a buscar Deus, e vem quarta, e vem sexta, e vem domingo, e o culto o pastor vai abrir a igreja no domingo, você já está ali esperando, com a sua caneta, com o seu caderno, você quer Deus, se prepare que vai ser a melhor época da sua vida. Ah, pastor, mas teve uma época que eu saí da igreja, pastora Michael, eu me afastei e continua acontecendo coisa boa comigo. Gasolina. Quê? Quando você abastece num posto, o teu carro não anda por um tempo? E se você não voltar para o posto, o que vai acontecer? Vai parar. Então de vez em quando tem pessoa que sai da igreja e continua dando certo por um tempo, porque ela buscou por muito tempo. E a pessoa que busca a Deus por muito tempo, depois ela tem um gás, ela tem uma gasolina. Só que se ela não voltar a se colocar debaixo de sujeição e continuar aumentando o seu combustível, ela vai parar. Então eu descobri isso na Bíblia Sagrada, que ele teve a ascensão e teve a decadência. Ele teve um período de estouro na vida dele, que ninguém segurava ele, e era nítido que era Deus que ajudava, porque ele não tinha idade para isso, ele não tinha capacidade para isso, mas ele venceu. E para finalizar tudo, eu quero orar por você agora. Quem quer a minha oração em nome de Jesus? Vamos para 2 Crônicas, capítulo 15, o versículo 2 e o versículo 4. Diz assim a Bíblia Sagrada. Ou o 2, o 3 e o 4. E aqui eu vou acabando e eu vou orar por você e você vai ser abençoado. Então saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Deus não vai ficar paparicando a gente não, irmão. Deus não vai ficar correndo atrás da gente não. A questão de buscar é minha. A responsabilidade de buscar é minha e sua. É eu e você que tem que buscar. Deus não vai atrás não, irmão. E ele fala mais, versículo 3. Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus. Escuta. E sem sacerdote que ensinasse, sem lei. E esse é o problema, que tem épocas que não tem sacerdote que ensine como devia ensinar, que não desperta nas pessoas a visão de Deus, de conquistar, de crescer, de ser abençoado. Mas quando aparece um sacerdote que desperta em você fazer guerra, você se revoltar contra a circunstância, encosta nesse sacerdote, porque Deus vai ajudar você. Aleluia! E o versículo 4 eu finalizo dizendo: mas quando na sua angústia se convertia o Senhor, o Deus de Israel, e o buscava, o achava. Então se você começar agora freneticamente buscar a Deus, se você começar a vir frequentemente, trazer papel e caneta, se prepare para uma revolução na sua vida. O que faltava vai começar a ser suprido as suas necessidades. O que você necessitava, você vai ver que Deus vai começar a suprir, porque Ele é Jeová Jireh, Ele vai começar a te abençoar. Só que eu fico com uma charge que um dia falaram na internet que eu achei muito engraçado. Teve uma moça que ela foi até o doutor, e o doutor disse: olha, eu tenho uma má notícia para te dar. Você não tem muito tempo de vida. Essa enfermidade, ela vai acabar com o teu corpo. Ela começou a chorar: doutor, eu não tenho outro jeito. Doutor, tem. Você só tem um jeito. Você vai ter que se alimentar com esse tipo de alimentação aqui e fazer exercício. Ela olhou para o doutor, ela continuou chorando. Ela disse: doutor, então eu vou morrer. Conseguiu entender ou não? Quem conseguiu entender? Não, acho que você não entendeu. O doutor falou para ela: você está com uma enfermidade que você vai morrer. E ela começou a chorar: doutor, eu vou morrer, doutor. Eu falei: vai, você vai morrer. Não tenho chance. Tem. Você tem que se alimentar com essa alimentação que eu vou te dar aqui. É uma alimentação saudável. E você tem que fazer exercício. E aí você vai ficar sarada. Ela olhou assim para o doutor: doutor, então eu vou morrer. Porque ninguém está disposto a fazer isso.
Então a pessoa prefere a morte do que comer certo. A pessoa prefere a morte do que fazer exercício. E é como eu digo, tem gente que prefere as desgraças do que buscar Deus. Tem gente que prefere as coisas ruins. Então quando acontece uma coisa com a vida da pessoa, a pessoa tem chance ou não tem? Tem, mas ela não está disposta a pagar o preço para aquela chance. E você percebe que o próprio Uzias, ele não pediu perdão para Deus e nem buscou a Deus, porque se na angústia dele tivesse se convertido, o Deus de Israel, e buscasse, ele tinha achado a cura, mas não foi, não buscou. De vez em quando a gente vai se acomodando com aquilo e morre daquele jeito. Não deixe isso acontecer contigo. Então não esqueça do que o pastor Maico está ministrando hoje. Não esqueça desse tipo de pregação. Enquanto você estiver buscando a Deus, anotando tudo que o pastor prega, se deixando ser mentoreado, se deixando ser pastoreado, se você obedecer o sacerdote, se prepare para anos de prosperidade. Agora, o dia que você achar que você conquistou alguma coisa e que você já não precisa mais ir na igreja, se bem, agora você tem tanto dinheiro, caiu essa bolada no teu colo, pô, agora você é uma pessoa que você estava doente, você ficou saudável. Pô, agora você viu, o seu familiar já não está mais nas drogas. Agora você conquistou o que tinha que conquistar. Agora você não precisa mais vir na igreja. Começou a tua decadência. A tua derrota eminentemente vai acontecer já já. Porque isso se chama soberba. Soberba, ao contrário do que as pessoas pensam, soberba bíblica é você não querer mais obedecer a Deus, é não querer mais escutar a palavra. O dia que você não quiser mais escutar a palavra, começou a tua derrota. Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 9, diz assim a Bíblia, não, é versículo, desculpa, é 6, né? É, Tiago 4, 6. Antes Deus dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Você quer a resistência de Deus ou você quer a graça de Deus? Você quer receber a graça de Deus ou a resistência? Eu também, eu quero a graça, então não seja soberbo. Fale para Deus hoje que você depende dele e ele vai te abençoar. Aplauda bem forte ao Senhor. Se coloque de pé, vamos orar. Vamos orar agora ou não vamos, pessoal? Quem quer orar junto comigo? Nós vamos repreender agora todo e qualquer tipo de independência espiritual que você possa estar sentindo, todo e qualquer tipo de rebeldia, todo e qualquer tipo de soberba, orgulho que você possa ter no teu coração, uma exaltação que vem em você, que você pensa que você pode fazer coisas agora que não competem a você fazer, que não vai te acontecer nada. Ou que você pode se levantar contra um sacerdote dentro do templo da casa de Deus. Que de vez em quando a gente está pensando que a casa de Deus é a casa da mãe Joana, e não é. Ele foi tentar se meter lá dentro da casa de Deus, fazer o que ele fez. E deu problema, estourou uma doença. Agora ele tinha muito dinheiro, agora era um cara que ele tinha conquistado muitas coisas, ele tinha feito grandes feitos, mas a doença já não deixava ele desfrutar. A enfermidade que ele estava tendo agora no corpo dele, já não deixava mais ele sair da caverna. Ele era um cara que estava cheio de torre, cheio de gado, cheio de plantações, cheio de construções, cheio de vitórias. Mas quando falava assim, cadê Uzias? Uzias está lá naquela caverna. Se você for lá, você vai encontrar um monstro. Que ele já perdeu o nariz, já perdeu a orelha, está cheio de faixa na cara dele lá. Está lá morrendo. Mas por que ele não se arrepende? Ele não quer. Ele ficou bravo com Deus. Espero que a tua vida não acabe desse jeito. Espero que a tua vida acabe em ascensão e nunca em decadência. Que você continue crescendo cada vez mais. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus agora e fale para Deus, Deus, eu dependo de ti. Eu dependo da tua palavra. Eu preciso do Senhor. O Senhor é o Criador dos céus, o Senhor é o Criador da terra. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu dependo, Deus, que alguém me pastoreie. Eu preciso que alguém me mentorie. Eu preciso que alguém me dirija. Eu não quero ficar doente, eu não quero perder tudo que eu conquistei, eu não quero me afastar do Senhor, porque quando eu não tenho nada e eu me aproximo do Senhor, eu recebo tudo, mas quando eu tenho tudo e me afasto de Ti, eu perco todas as coisas. Quando nós pensamos que nós vamos conseguir viver longe da casa do Pai, acontece como aconteceu com o filho pródigo, ele perdeu tudo que ele tinha, tudo. Ele pensava que estava muito bem, ele perdeu tudo. A mesma coisa aconteceu com o rei Uzias. Mas esse menino nem sempre foi assim, esse senhor. Porque quando ele era menino, ele é dependente. Quando ele era menino, ele era obediente, ele era fiel. O que mandava fazer, ele fazia. Ele obedecia às visões de Deus, que o Zacarias, que era o sacerdote da época, ele era um pregador, passava as visões para ele e ele vencia. E você fale isso para Deus agora, eu preciso disso, Senhor.
Eu sou extremamente dependente do Senhor. E eu repreendo agora todo orgulho, eu repreendo agora toda soberba, a soberba de parar de ler a Bíblia, a soberba de parar de vir à igreja, o orgulho de pensar que eu não preciso mais orar, que eu não preciso mais depender do Criador, que eu não preciso mais ter um pastor que me pastoreie. Eu repreendo isso agora, sai da minha vida em nome de Jesus. Se de repente alguém estava pensando que conseguiria sobreviver desse jeito, você tem que entender que a sua decadência já começou a ser manifesta. Mas quando você é obediente e você deixa alguém estar sobre você, se prepare, porque começou a tua ascensão e a tua bênção. Então levante a sua voz agora e vamos cantar. Vamos louvar ao Deus Todo-Poderoso. Solte a sua voz agora e declare ao Criador dos céus e da terra, rompendo em fé. Rompendo em fé. Sim. Aleluia. Minha vida se revestirá do teu poder. Teu poder. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Oh, glória. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver. A cada dia vou viver. Rompendo em fé. Rompendo de novo. Solte a sua voz, declare. Chegou o dia da tua vitória. Chegou o dia da tua bênção. Minha vida se reveste do teu poder. Do teu poder. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Aleluia. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Rompendo em fé. Pai, eu peço agora a tua bênção sobre esse povo. E se tem alguém que chegou aqui doente hoje, eu repreendo agora essa enfermidade em nome de Jesus. Alguém que chegou com uma dor no corpo, eu declaro dor, vai embora. Sai da cabeça, sai do braço, sai da perna. Essa pessoa que chegou com uma dor de ouvido, outra pessoa com um problema respiratório, é nos alvéolos, é nos pulmões, eu repreendo agora em nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Essa pessoa que está sendo impedida de gerar, de crescer, de ser bem sucedido, o que vem para matar, roubar e destruir, eu acorrento agora, em nome de Jesus Cristo. Eu paraliso essa força diabólica e satânica e eu digo, chega, sai. Você que tranca essa vida financeira, você que impede essa pessoa de ser bem sucedida, eu te paraliso agora e eu digo, você não tem mais autonomia, demônio, você não tem autoridade sobre essa pessoa, acabou o teu domínio, acabou a tua força, e eu digo, chega, você agora não segura mais essa pessoa. E que esse homem e essa mulher que vieram hoje aqui, Jesus, que eles possam contar testemunho já de uma prosperidade sobrenatural que está vindo até a vida deles. E você diga em voz alta comigo, eu vou lutar, e eu vou vencer, eu vou plantar, e eu vou colher, porque o Senhor vai me ajudar. Não é a minha capacidade, mas é a visão que eu recebi através de um pregador. Aplauda bem forte ao Senhor. É a visão. Um dos maiores poderes que existem na terra é o poder da visão.